Boa tarde a todos, que as bênçãos de nosso querido Mestre possam nos alcançar nesses instantes, que possamos abrir o nosso coração, sensibilizar os nossos melhores sentimentos para poder sentir Jesus conosco. Eu hoje queria trazer para vocês algumas reflexões que nós tivemos a oportunidade de colher nas obras da doutrina, no Evangelho de Jesus, e esse ensinamento tem que ver com uma passagem de Jesus que é de muita importância para todos nós. Eu vou lembrá-la buscando o Evangelho de João, o capítulo 18, a partir do versículo 28. Jesus diante de Pilatos. Essa é uma experiência, que é narrada pelo evangelista João, que Jesus vivenciou e que nós precisamos meditar com profundidade nessa experiência de Jesus que ficou transcrita para todos nós. Então, conduziram Jesus de Caifás para o pretório. Caifás era o sacerdote do povo judeu que comandou a prisão de Jesus. Então, Caifás abrigou Jesus, quando preso, nas dependências da sua própria casa, onde existia um pátio grande, e ali que se passa uma série de experiências que ficaram narradas pelos evangelistas, como a negação de Pedro, experiências de questionamento com Jesus, onde Jesus é esbofeteado por um guarda de Caifás. Então é um local que ficou marcado na história do cristianismo. E depois que Jesus ficou com Caifás, ele é levado para o pretório. O pretório era a casa do governador, onde Pilatos vivia e onde ele atendia os trabalhos de comando, porque ele era o governador. Era cedo e eles não entraram no pretório para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Era de hábito dos judeus que na época da Páscoa eles não podiam fazer qualquer coisa que os deixasse impuros. E entrar na casa de um romano, de um gentio, era impurificar-se. Então era cedo e eles não entraram. Então Pilatos se dirigiu para fora em direção a eles e diz: que acusação trazeis contra este homem? Em resposta disseram-lhe: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhes então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus que dissera, indicando o tipo de morte que estava prestes a experienciar. Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim? Quer dizer, vejo que é interessante esse diálogo. Eu vou ler outra vez. Pilatos então novamente entrou no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram a respeito de mim? Respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino
não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Ao dizer isso novamente, saiu em direção aos judeus e diz a eles: eu não encontro nenhum motivo de condenação. E a lição segue mais um pouquinho, mas eu queria parar aqui, porque o que é importante nesse trecho é o diálogo de Pilatos e Jesus, as respostas que Jesus dá e a posição de Jesus diante de Pilatos, quando Pilatos pergunta a ele o que é a verdade. Eu fui gerado para isso e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Esse diálogo de Pilatos com Jesus é muito interessante, porque ele levanta uma questão que até hoje é discussão entre as pessoas. O que é a verdade? Será que existe uma verdade? Esses poucos dias atrás, em minha casa, junto com a minha família, eu vi um genro meu conversando com outro possível genro e discutindo exatamente sobre isso, o que é a verdade. E aí um deles disse para o outro: existem muitas verdades, cada um tem a sua verdade. E esse posicionamento me pareceu estranho, e aí eu intervi na conversa e disse: cada pessoa tem uma visão da verdade, mas o sábio conhece a verdade. E a verdade não pode ser mais do que uma. Porque senão a verdade de um que contradiz a verdade do outro, uma delas é mentira, ou as duas. O que é a verdade? Por que Jesus não respondeu a Pilatos? Porque Pilatos se coloca exatamente nessa posição de ouvir Jesus, de ouvir que Jesus veio, como diz ele, foi gerado para vir ao mundo, para trazer a verdade, e aqueles que são da verdade o ouvem. E ele então, obviamente, que não o ouviu, porque diz: o que é a verdade? Se ele não tivesse perguntado, provavelmente ele teria percebido que Jesus ali, naquele ponto, representaria alguma coisa diferente de tudo aquilo que ele teria já vivenciado, experienciado. No entanto, ele desconversa a rigor, não entende a posição de Jesus, que era rei, mas não era rei desse mundo. O reino dele não é deste mundo. De que reino Jesus está falando? Para ele, não fazia o menor sentido, porque ele era representante do reino importante, dominante do mundo, que era Roma, o Império Romano, que dominava toda essa região, a grande parte da Europa, né, toda a Palestina, todo o Oriente Médio. E era aquele reino que Pilatos entendia. Quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, ele
na cabeça de Pilatos, ele está fazendo uma fantasia, porque ele não tinha entendimento para isso. E quando Jesus diz que todo aquele que é sensível à verdade o ouviria, coloca Pilatos numa posição incômoda, porque Pilatos não percebe isso, então ele discute. Levanta uma questão filosófica, que aliás continua sendo levantado até hoje entre os homens, o que é a verdade. E aí eu escolhi uma outra lição muito interessante, do livro Ceareiros de Volta, que tem aí na livraria também, numa lição de Júlio César Leal, que foi um espírita que viveu aqui no Brasil, desencarnou, continua sendo espírita no mundo espiritual, faz parte dos espíritos espíritas que trabalham pelo desenvolvimento da doutrina, e ele escreve então através da mediunidade do Valdo Vieira, muito lúcida neste livro, uma lição chamada Ao Impacto da Verdade. Vamos ver o que ele diz. As muralhas da morte já se romperam em portais para a vida eterna. Olha que frase contundente, que pode não ter o alcance em cada um de nós como deve ter, porque cada um de nós tem uma percepção diferente. As muralhas da morte já se romperam em portais para a vida eterna. A religião espírita não sonha, raciocina. Dois laços são necessários para que a criatura se integre realmente no espiritismo: engrandecimento do coração e serviço do cérebro, vinculando emoções e pensamentos que a entrosem com as inspirações que vertem incessantes das esferas superiores. Parece para vocês que as esferas superiores faz parte da verdade? O que são esferas superiores? O que é a verdade? Toda revelação espiritual vem a seu tempo. Contudo, na marcha natural dos eventos, o espiritismo, para inúmeras consciências vinculadas à Terra, ainda traz sementes de glorificações precoces, que apenas germinarão pelas décadas adiante. Só lhe resistem aos impactos de realidade radiosa os espíritos cuja fé se expande da mente, porquanto ele destaca o ângulo de luz de cada criatura, de cada coisa, de cada acontecimento. Nos proscênios sociais, mantém os olhos indenes de lágrimas destrutivas. De instintos faz intuições. Extirpa os focos das contradições. Proscreve a burocracia religiosa. Proscreve a burocracia religiosa. Assegura a vida abundante. Descobre o amor puro. Envolve a paisagem terrestre em ondas de fraternidade radiante. Portanto, espíritas, evitai demandar a espiritualidade com muletas inseguras. É contundente isso. Portanto, espíritas, evitai demandar a espiritualidade com muletas inseguras. O que ele quer dizer com isso? Se nós desencarnarmos agora, quem estará de pé?
Quem estará mal escorado em muletas inseguras? E quem se desarvorará? Quantos de nós? Mantendo-vos de pé nas obrigações que vos honram as existências. Mantende-vos de pé nas obrigações que vos honram as existências. Ação de entendimento e de amparo a favor do próximo é a longa véspera da felicidade absoluta. Distinguindo o seixo da pérola, o vidro do diamante, diligenciai a própria renovação, analisando e estudando, construindo e amando, do alvorecer ao crepúsculo, e do crepúsculo ao alvorecer de cada dia, isto é, continuamente. Meditai o roteiro daqueles que deixaram nomes na memória terrestre por letreiros indicativos do reino do Senhor. Se as palavras deles ainda ecoam na história qual vozes libertadoras, o túmulo, por sua vez, não lhes selou os lábios eloquentes, redivivos, metamorfoseados pela morte, ei-los a cantar a imortalidade mundo afora, estalando lápides, rasgando fronteiras, elevando monumentos de progresso e estimulando a solidariedade humana. Almas estuantes de júbilo e esperança, sede igualmente os semeadores das ideias de redenção. Ninguém permanece no espiritismo por força de rituais e de tradições. Nos templos e círculos que lhes definem atividades e objetivos, ficam simplesmente os espíritos encarnados e desencarnados que já despertaram para a verdade e que se afinam no excelso binômio servir e pensar. Ao impacto da verdade. Juntando as duas coisas, a gente vê claramente que o que Jesus veio fazer, trazendo a verdade, é justamente o que continua a doutrina espírita fazendo, trazendo a verdade. Existe uma verdade absoluta? Claro que existe. Hoje, com o avanço da inteligência científica do nosso mundo, nós descortinamos várias verdades do universo. As leis descobertas, formuladas inteligentemente, enunciadas de forma firme e segura, mostram para nós as leis que regulam os fenômenos da natureza que nós observamos. Essas leis são absolutas. Em nenhum momento a lei da gravitação é violada. Por isso nós podemos calcular com precisão de centésimos, milésimos de segundo, todos os eclipses da Lua, tapando o Sol visto pela Terra, até daqui a vários bilhões de anos. Porque a lei é precisa. O movimento da Terra em torno do Sol já dura 4,6 bilhões de anos do mesmo jeito. A Terra gira
em torno de si mesma regularmente, com precisão. Assim é Mercúrio, assim é Júpiter, assim é Marte, assim é qualquer sistema planetário do universo. É uma lei verdade. As leis que regulam os fenômenos luminosos são leis verdades que acontecem no nosso universo há 13,7 bilhões de anos. Do mesmo jeito. A luz que recebemos de qualquer planeta, de qualquer estrela, de qualquer nebulosa, de qualquer galáxia, é produzida pelas oscilações de cargas elétricas aceleradas em processos de ajustamento energético, emitindo radiação eletromagnética das frequências as mais diversas, detectadas pelo nosso olho numa faixa estreita que nós chamamos de luz. Mas isso é feito com ondas de rádio, com ondas luminosas, com ultravioleta, infravermelho, com raio-x, com radiação gama no núcleo dos átomos. Do mesmo jeito, o átomo de hidrogênio que nós detectamos no nosso planeta é o mesmo átomo de hidrogênio que nós detectamos nas longínquas galáxias através da espectroscopia de luz, pela emissão de luz dos átomos de hidrogênio em estados excitados que produzem luz característica vinda da estrutura do átomo de hidrogênio. Do mesmo jeito, em qualquer época que estamos observando. Isso é verdade. É verdade daquelas que já percebemos. Como é que não há de ter verdade que regulam comportamentos de decisões, de responsabilidades de cada um de nós? Há, portanto, leis espirituais igualmente, regulando o comportamento de qualquer indivíduo em qualquer lugar do universo. Do mesmo jeito, porque são leis universais, leis divinas. Isso é verdade. A verdade não é o que eu acho, ou o que você acha, ou o que qualquer um acha, ou o que qualquer um filósofo pensa. A verdade está intrínseca na criação divina. Porque a verdade é Deus. A verdade é a criação divina. A verdade somos nós com as nossas existências. E Jesus veio falar dessa verdade que político não pode entender se não for capaz de suplantar a política e pensar como espírito imortal. Por isso, Pilatos perguntou o que é a verdade, porque ele era um político, ele estava interessado no poder dele. O que aconteceu com Pilatos depois? Foi pego como um bom político ladrão, desterrado do seu posto pelo imperador, degradado, e não aguentando, se matou. Mas não morreu, porque Pilatos não era um personagem. Pilatos é um ser espiritual. E pode ser que seja qualquer um de nós aqui.
a gente não sabe onde ele está. O Espírito é como o vento, e a gente não sabe se ele vem de lá ou vem de cá. Somos nós. Provavelmente Pilatos já sabe o que é a verdade. A verdade não é uma religião. Às vezes, algumas religiões esbarram com parte da verdade. Mas nenhuma religião é a verdade. A verdade é Deus, é a natureza, é a criação. Religiões são enfoques humanos dessas verdades, de um entendimento fracionário, quando nós buscamos entender o que realmente nós somos. Fazemos modelos. Nós vivemos num modelo geocentrista durante muito tempo, achando que era verdade. A Terra já foi o centro do mundo nas nossas cabeças durante séculos e séculos. E muita gente foi queimada quando contradizia isso. Porque a verdade humana precisa ser imposta. A de Deus aparece. Se faz presente na nossa própria intimidade. Por isso, discutir o que é a verdade não faz o menor sentido. Porque veja quem tem olhos de ver. Não é através de discussão que nós colocamos ou não a verdade. Quem quer a verdade, busca. Por isso Jesus disse claramente, quem for da verdade, me ouve. Porque quem não for, está interessado na coisa transitória que passa. Então nós não podemos imaginar que a verdade não está ao alcance de todas as criaturas, porque está, mas é preciso buscá-la, entendê-la, como diz o Espírito, usar o cérebro, a mente, questionar, raciocinar, buscar compreender, investigar. Muitas pessoas já chegaram para mim, como é que você prova que Allan Kardec, quando fala na existência dos espíritos, está falando a verdade? É do mesmo jeito que você prova, quando você, um professor de química no laboratório, na aula, diz para você que misturando um sal, né, um ácido com a base vai dar um sal mais água. Você acredita no professor de química? Você acredita em Allan Kardec? Vá para o laboratório, experiencia, descubra por você mesmo e encontre a verdade com o seu esforço, porque aí ela te pertencerá. Porque fora isso, é pura cogitação de conveniência. Nós assistimos essa semana de novo aquele filme do grupo de jogadores que caíram nos Andes e tiveram que fazer canibalismo para sobreviver. Todo mundo conhece essa história. Tinha um que fazia parte, que era religioso, então ele sempre convidava todos para rezar com ele e começava Ave Maria e rezava quem queria rezar com ele. Mas um deles nunca rezava porque era agnóstico. Eu sou agnóstico, não vou rezar. E resistiu até a última avalanche. Na última ele não aguentou, disparou a rezar primeiro que os outros. Porque é assim mesmo. Nós somos agnósticos por vagabundice. Porque a gente não quer se esforçar em compreender os valores da natureza.
Ser agnóstico é uma posição cômoda. Eu não sou obrigado a acreditar em nada nem discutir com ninguém. Mas também não sei coisa alguma. Porque é a posição da comodidade, da indiferença que a criatura divina que nós somos não pode ficar. Porque nós temos dentro de nós uma impulsão forte que nos empurra para frente. Nós chegamos aqui, estamos sentados em cadeiras macias, bem construídas e tudo mais, mas saímos das épocas das cavernas onde a gente sentava em pedra. O que é que nos trouxe de lá até aqui, senão algo que nos move de dentro para fora, em busca de algo melhor? O que é esse algo melhor que nós estamos procurando? Senão nos encontrarmos conosco mesmo e enxergarmos dentro de nós a fagulha divina que nós somos. Bem lembrado da música, não é, que encontra Deus em todas as coisas. Que fala de Deus na chuva, mas fala de Deus também no torvelinho desesperador de um tufão, de um ciclone, das águas mansas dos mares, mas das tempestades que rugem alto. Porque tudo está sujeito a leis inteligentes, leis permanentes. E são essas leis que constituem a verdade. Obviamente que essas leis são muito mais abrangentes do que aquelas que a gente observa de fora, porque elas existem dentro de nós. Onde está escrita as leis de Deus? Os Espíritos respondem claramente: na vossa consciência. Cada um de nós tem intrínseco em si mesmo o prazer ou o desprazer em estar em harmonia com uma lei divina. Quando a gente está em harmonia com as leis espirituais, mesmo que a gente tenha câncer, a gente está bem. Câncer, essa doença que todo mundo morre de medo de ter. E que só dura enquanto o corpo for vivo. Porque é uma doença do corpo. E a gente morre de medo. Mas a gente pode estar tranquilo, pacificado, feliz num corpo doente. Mas é preciso encontrar isso dentro de si mesmo. Por isso o chamamento do nosso companheiro Júlio César Leal, quando diz: as muralhas da morte já se romperam em portais para a vida eterna. Ou seja, nós somos seres espirituais. Não nos enganemos mais em pensar que somos homens e mulheres, porque estamos homens e mulheres, não somos. Porque na próxima encarnação a gente pode ser mulheres e homens. Está noutra fase da vida. A gente que arroga, principalmente os homens que são muito machistas ainda, que eu sou homem com H maiúsculo, depois vem num corpo feminino com M de mulher maiúsculo também. Porque não faz a diferença alguma, são fases de experiência, de crescimento do espírito que é imortal.
imortal, que dura para sempre. 13,7 bilhões de anos é pouco para o espírito, porque ele é muito mais do que isso. Não cabe ainda na nossa cabeça. Então, perdeu alguma coisa aqui na Terra? Não perdeu nada, só devolveu. E nós não somos donos de coisa alguma, senão da nossa própria consciência. Esse corpo não é meu, essa roupa não é minha, esse óculos que eu uso não é meu. Os dentes que estão firmes não são meus, cai. O que é meu? O que eu sou. Esse é meu. O que eu sei e o que eu faço, isso é meu. O que eu sinto, o que eu penso, isso é meu. E é só a nossa riqueza. Não há outra. O carro que nós estacionamos ali, a hora que saímos, pode ser que não esteja lá mais. Vamos sofrer para burro, porque a gente pôs a alma da gente lá. Porque a gente é assim, a gente não tem as coisas, a gente é tido pelas coisas. Quando a gente compra o carro novo, ele manda em você. Você perde a sua identidade para ser objeto do objeto. Porque nós nos transferimos para uma coisa que a gente pensa que nos representa, mas não nos representa. Porque o que nos representa somos nós mesmos. O que nós pensamos, o que nós sentimos. Por isso, estar integrado na criação divina é compreender as leis espirituais que nos governam, entender as leis da natureza, convivendo com elas e respeitando-as, utilizando-as em benefício de nós mesmos, sem detrimento dos outros, e aprendendo a servir, a auxiliar, a fazer parte, a distribuir, a compartilhar tudo aquilo que você já tem amealhado pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pelos seus sentimentos. E é isso que caracteriza o ser humano. Jesus disse isso com muita clareza. Conhece-se a árvore pelo fruto. Qual é o fruto nosso? O que nós produzimos? O que eu penso é produção minha. O que eu sinto é produção minha. O que eu faço é produção minha. Sou medido pelas leis imortais que nos regulam por essas ações. Não é por nenhum de nós, porque nenhum de nós pode se arvorar em julgador do outro. Com que direito? Jesus vem entre nós e diz: eu posso julgá-los, mas não vim para julgá-los, e sim para auxiliar, para trabalhar, para servir. E exemplifica isso num ato sublime de despedida dos discípulos, ajuntando-os todos por volta das vésperas da Páscoa, antes da crucificação. Jesus tira o seu manto, pega uma toalha e cinge-se na cintura como faziam os escravos. Pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus amigos, discípulos. Aquele que é o governador espiritual da terra,
Desde a sua formação, há 4,6 bilhões de anos atrás, esse Espírito grandioso se veste de escravo e lava os nossos pés, para nos ensinar que devemos fazer isso uns aos outros. Essa é a religião que importa. Qualquer outra é teatro, é ritual, é conveniência social, não é valor intrínseco. Ninguém será julgado pelas leis imortais que regulam o nosso comportamento por frequentar missa, centro espírita, templo protestante, nada disso, e sim pelo que nós fazemos. Jesus deixa isso claro também: a cada um é dado segundo as suas obras. Se nós não incorporarmos esses conhecimentos em nós mesmos, nós ficamos girando em volta da luz, como as mariposas à noite, até ser queimado por ela, sem aproveitar dessa luz. O que é a verdade? É isso, simples. Nós somos criaturas divinas. Deus, na sua bondade infinita, como inteligência suprema e fonte inesgotável do universo, de tudo que existe, por vontade própria, nos criou a cada um com as características que cada um tem desenvolvido ao longo do processo evolucionário, de mônadas celestes simples a espíritos humanos, um dia espíritos angelicais, como Jesus o é. Através do próprio esforço, da própria construção de história de cada um de nós ao longo de milhares e milhões de anos de vida, desde as bactérias mais simples até a complexidade do nosso organismo, que usa trilhões de células ordenadas inteligentemente no nosso corpo. Células do fígado não vão para os rins, elas são fígado, e as dos rins são rins, e ficam lá trabalhando com células dos rins, enquanto nós precisamos. Tudo ordenado, organizado, conquistado ao longo de milhares e milhões de anos de evolução. Nós somos criaturas inteligentes. E podemos e devemos ser criaturas sensíveis. E podemos e devemos aliar inteligência e sentimento a serviço do bem comum. Porque se não for bem comum, não será bem de ninguém. Porque não existe bem isolado. Não existe bem isolado. Porque bem é Deus, e Deus não é isolado. Deus está em todos os lugares do universo, porque Ele é onipresente. Porque Ele não é um ser como nós imaginamos, limitado como nós somos. Nós somos limitados no corpo físico, nas nossas esferas de ação, que são pequenas. Mas Deus é uno no universo, é a inteligência suprema, que comanda tudo com leis permanentes, imutáveis, como a lei da gravidade, como as leis do eletromagnetismo, como as leis da natureza, como as leis espirituais que nos governam.
a cada um segundo as suas obras, é uma lei da natureza. Jesus vem ensinar essa verdade, isso a cada um será dado segundo sua obra. É a outra forma de dizer a mesma coisa. A doutrina vem e explica para nós a lei de ação e reação, escreve vários ensinamentos a respeito, escreve romances dando exemplo para a gente compreender e entender os mecanismos de evolução. Eu dou um golpe em alguém, roubo o dinheiro dele que tem, ele morre de desgosto. Vai nascer meu filho para eu devolver para ele. Porque era dele, não era meu. E eu vou ter que ser pai dele, porque tirei a vida dele com o desgosto que plantei no coração dele. Tem que devolver a vida e devolver tudo que tirei dele. Os romances espíritas estão cheios de histórias dessa natureza, para a gente entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. Que Deus não vai dar de graça para nós o que a gente quer, porque o que é para ser dado de graça já está dado. É a vida, a luz, as energias que a gente precisa, as condições para a gente realizar, crescer, evoluir. Não nos falta nada, porque Deus, inteligência suprema, é providência. Foi por isso que Jesus disse: olhai os lírios do campo. Eles não plantam, não ceifam, não colhem. E nem Salomão vestiu tão belamente quanto eles. Olhai as aves do céu. Elas não plantam, não ceifam, não colhem. No entanto, nenhuma delas morre de fome, porque tem tudo que precisa na natureza. Vós não sois mais importantes que os lírios? Não sois mais importantes do que os pássaros? Sirva a Deus, que tudo que lhe for necessário lhe será dado por acréscimo. A gente não entende isso porque a gente quer o carro novo. A gente quer esse celular maluco, novo, que faz tudo menos telefona. Que a gente fica assim andando na rua feito idiota, né? Sem olhar para onde vai, mexendo com o dedo. A gente esquece que a gente é gente e que a gente é além de tudo isso. Que essas coisas nos trazem prazeres e facilidades da vida, mas não nos encantam com a felicidade imorredora da harmonia com as leis espirituais que nos governam, porque essa é a verdadeira felicidade. Ser feliz não é ter, é ser, é estar em harmonia com a criação divina, porque a gente não é capaz ainda de imaginar as alegrias espirituais superiores. Se a gente desencarnar agora e for para o nosso lar, o que nós vamos fazer lá? O que cada um quer fazer? Tocar harpa no jardim? Não é? Qual é a nossa função? O que nos traz real alegria? É isso que a gente precisa descobrir. Se as filosofias e as doutrinas não nos ajudarem a entender isso, não servem para nada. São ideias rebuscadas, podem até ser elegantes, mas não servem para nada. Por isso que Jesus simplifica tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força da sua alma. E amar o próximo como a si mesmo. Isso resume tudo. Toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças da tua alma, é amar tudo da criação.
Não precisava do segundo, amar o próximo como a si mesmo, que já está incluído. Quem ama a Deus é obrigado a amar a criação divina e é obrigado a amar o irmão que está do lado. Basta um. Mas Jesus, como um bom didata, explica que o próximo é o exercício de amar a natureza. Se a gente aprender a amar, ontem estava lendo no Evangelho a lição de amar os inimigos, de orar pelos bandidos e assassinos, ter pena deles. E a gente ainda não é assim. Quando a gente vê uma notícia ruim que o sujeito estuprou e matou 10, 20 mulheres, a gente quer que ele se esmague. A gente não reza para ele. Oh, meus irmãos, imagina se ele fosse meu filho, como eu estaria sofrendo. Vou rezar para ele como se ele fosse meu filho. Não é? Não nos falta isso? Falta isso. Falta para a gente a solidariedade, o verdadeiro amor, porque tudo isso é transitório. O bandido é transitório também. Ele é bandido até encontrar o entendimento das leis espirituais. Aliás, como nós. Quem não é bandido? Quem não tem sido bandido ao longo das inúmeras existências que a gente tem tido? Qual de nós pode atirar a primeira pedra? Quando a gente vai incorporar esses ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa vida, transformar o nosso mundo que está caótico? Porque nós estamos caóticos. Nós vamos buscar o nosso filho na escola, não tem lugar para parar e faz fila dupla, que se dane o que está atrás. A gente faz o caos, pelo nosso egoísmo. Isso vale para todas as pequenas coisas e as grandes. Somos nós que temos que fazer mudanças. O mundo será melhor quando nós formos melhores. Não há lei, não há decreto, não é regime político que resolva isso. Todos os países têm problemas de natureza social grave por causa disso. As pessoas nos Estados Unidos não avançam sinal, entre aspas, porque custa caro ter um guarda que cobra na hora. Aqui a gente vai que dá. Uma hora não dá. Então, se nós não nos compenetrarmos de que essas lições espirituais são para nós, para a nossa mudança, para a nossa melhoria, que não é fácil fazer, porque a gente tem que fazer uma revolução interna dentro da gente. Engolir desaforo nunca foi fácil. Quando alguém nos agride, ficar calado e pensar bem para ele é muito difícil, é uma conquista de autodomínio. Jesus exemplifica isso para nós. Jesus não precisava ter sido preso nem crucificado, mas ele se submete para mostrar que a gente tem que ser maior no autocontrole do que isso que a sociedade apresenta. E ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Sejamos companheiros de construção de um mundo melhor, todos nós. Que nós possamos sair daqui hoje cheios de entusiasmo para fazermos um mundo melhor, fazendo a nossa volta, o nosso mundo melhor, pelo nosso esforço pessoal. Que assim seja. Obrigado pela paciência de vocês.